quantas dorgas o Oda tem que usar para criar esse tipo de coisa? Primeiramente foi um Triceratops helicóptero, agora um Brachiosauro cobra, o que vai vir depois um Pteranodonte torpedo que perde as suas asas e cai de forma explosiva, ou então um Dente de Sabre que atira suas presas de forma explosiva. Eu não duvido mais de nada. Além disso, novas forças estão se unindo à Guerra de Wano, o que pode aumentar em muito a extensão dessa guerra. E um detalhe que faz o Sanji ser a maior criação da Germa 66, mas o Jade não percebeu isso. Eu vou comentar sobre todos esses fatores nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1028 de One Piece, onde os fãs do Sanji estão. Fala do meu Sanji aí agora, fala! Mas vamos comentar principalmente sobre ele e sobre um detalhe que faz ele ser a maior criação que o Jade já fez, só que ele não percebeu isso. Também vamos comentar sobre a CP0 chegando ao país de Wano com o objetivo de tomar o país e de pegar Nico Robin, e também sobre como Oda ou como Queen criou aquela transformação em forma de cobra. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Geralmente eu não comento sobre as capas de One Piece a não ser que elas tenham um detalhe que me chamou a atenção, ou que sejam histórias de capa que revelam ali alguns detalhes do mundo de One Piece. A capa desse capítulo aqui foi uma das que me chamou a atenção por um detalhe, e foi o Luffy ali com os cabelos do Nika, da mesma forma que o Oda representou o Nika em capítulos anteriores. É o mesmo cabelo, se vocês repararem, e pode querer nos dizer que o Nika foi o Joy Boy do passado, e o Luffy agora é aquele que vai herdar o propósito de Joy Boy, vai se tornar um novo Joy Boy. Pode ser isso que a gente pode pescar. Mas também tem um outro elemento que ficou meio que implícito, mas a gente pode pescar também. Se a gente for na capa do capítulo 1026, nós vamos ver que lá começam algumas capas referentes a leões. Nós temos ali 2 leões que são minks, e as estampas da loja da Nami são de leões também. Nós temos ao todo ali 5 estampas. Contando com os 2 leões, nós temos 7. E aí pode ser alguma contagem, só que eu não pesquei essa contagem em outros capítulos. Já no 1027, nós temos o Roger brincando com um leão. E um detalhe aqui é que ele escreveu bem na pata desse leão a palavra Inu, que significa cão, cão em japonês. E aí nós temos o cão-leão de Wano. E aí nós vamos para a capa do capítulo 1027, onde o Luffy tá com cabelo de fogo, que parece muito com o cabelo do Nika, mas também a pelugem do Komatio, que é o cão-leão de Wano. E aí o Oda pode estar fazendo uma referência que a próxima transformação do Luffy está chegando, que no caso seria a forma Lion Man. E aí eu não sei se vai ser uma nova variação do Gear Force ou se vai ser um Gear 5. E aí ele vai utilizar essa transformação contra o Kaido. Vocês pegaram essas dicas que o Oda tá dando também? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. E eu fiz até um vídeo comentando sobre essa nova transformação do Luffy, fazendo uma teoria de como ela vai ser e quando ela vai acontecer, e até como é que o Kaido vai ser derrotado por ela. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Agora indo diretamente pro capítulo, nós temos finalmente a introdução do governo mundial chegando ao país de Wano juntamente com a CP0. Eles já estão com diversos navios próximos ao país de Wano, só esperando um sinal verde, para que eles possam entrar no país e tomar ele à força, isso se o Kaido for derrotado. Seu segundo objetivo é pegar Nico Robin, porque o perigo que ela representa junto dos piratas é muito maior, e isso não pode ser ignorado. Então, primeiramente, eles querem que o Kaido seja derrotado para tomarem o país de Wano à força e para capturar Nico Robin. Quem tá falando isso é o Rob Lucci, que volta mais uma vez como um antagonista para entrar na frente dos Chapéus de Palha. Só que lá no passado ele não conseguiu, mesmo sendo mais forte que o Luffy, ele acabou sendo derrotado. E agora que o Luffy tá lutando só com a criatura mais forte do mundo de One Piece, quando o Lucci descobrir isso, não vai ter chance nenhuma e vai até levantar a mão e dizer: se eu não derrotei ele no passado, agora é que eu não derroto mesmo. E eu não consigo ver ele derrotando nem os 3 principais guerreiros abaixo do Luffy, que no caso são Sanji, Zoro e Jinbe. Eu acho que esses 3 já estão muito acima do Rob Lucci. Se ele for lutar contra algum dos Mugiwaras, eu aposto ali que um bom pra ele seria um Frankzão, um Brook,
Brook. Pode ser que esses dois personagens dêem uma boa luta pro Rob Lute, mesmo sem saber o nível de poder dele depois do time skip. Eu acho que ele não deve ter evoluído muito ou absurdamente. E o Sanji, Zoro e Jinbei lutaram contra personagens ou estão lutando contra personagens de nível calamidade. Então depois que eles derrotarem já vão estar em um nível superior. O Frankzão já derrotou seu inimigo e tá procurando alguém pra lutar. Já ofereceu até ajuda pro Zoro, dizendo: ah, quer ajuda aí? Eu derroto esse cara aí, mas tu. Mas o Zorão não deixou. E também temos o Brook, que tá como guarda-costas da Robin. Ele tá lutando lá contra inimigos que querem capturá-la. E se o Rob Lute for diretamente atrás dela, pode ser que o Brook lute contra ele. Mas temos outras possibilidades também. Se a CP0 foi introduzida num país de Wano e o governo mundial tá chegando lá, pode ser que os revolucionários também cheguem, e principalmente com os comandantes que lutaram lá no Reverie. Pode ser que eles cheguem no país de Wano como guarda-costas da Vivi, porque eu já fiz até uma teoria dizendo que ela pode estar sendo caçada pelo governo mundial, e o único local seguro para ela ficar é junto dos Mugiwaras. Então eles estão meio que trazendo ela para os Mugiwaras e principalmente para o Luffy. Eu fiz uma teoria falando sobre isso e se você ainda não assistiu vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. E aí o Sabo pode lutar contra o Rob Lute, pode ser um inimigo ali até um pouco superior a ele, mas pode dar uma briga bem legal. Eles até lutaram, se eu não me engano, no filme Gold. Eles tiveram ali uma pequena luta e não acabou ou não teve um vencedor. Então pode ser que essa luta tenha um vencedor agora na Guerra de Wano. Isso é mais ou menos o que eu consigo imaginar. Ainda na parte de baixo de Onigashima, o Momonosuke continua tentando criar suas nuvens de fogo, para que ele possa direcionar o Onigashima para outro local. Só que ele não tá conseguindo e eu pensei que a Yamato iria ser aquela que iria ensinar ele a fazer isso. Mas ainda ela não consegue ensiná-lo, ele tem que criar por conta própria. E vendo que ele não conseguiria, ela pensou em um plano B, que no caso é ir até o depósito de bombas e tentar inutilizá-las, para assim minimizar a explosão caso ela aconteça. Ela vai utilizar ali seus poderes de gelo para tentar congelar parte daquelas bombas, eu acho que são inúmeras e ela não vai conseguir a tempo para congelar todas elas, então ela vai tentar inutilizar o máximo que ela conseguir, e se o Onigashima cair, aí não vai ter uma explosão gigante. Mas eu acho que o Momonosuke vai conseguir, ele só precisa de um estímulo maior, que poderia ser reencontrar sua mãe, caso seja ela que esteja viva e foi ela que cuidou dos banhos vermelhas em capítulos anteriores, ou então que ele reencontre sua irmã, que também pode ser ela, aquela silhueta lá, ou então quando o Onigashima chegar mais próximo da capital das flores e ele vê o desespero de todo mundo, aí sim ele vai conseguir criar suas nuvens de chamas que vão sobrepor as do Kaido e assim ele vai jogar o Onigashima para outro local, ou vai fazer ela pousar de uma maneira que ela não exploda. É mais ou menos isso que eu consigo imaginar também. Mas o Momonosuke tem que correr, cara. Agora ele é um adulto, ele tem que resolver seus próprios problemas. Ele não pode esperar que outras pessoas vão resolver por ele. Ele quer se tornar o Shogun do país de Wano e para ele se tornar ele precisa salvar primeiro a capital das flores. Daí nós vamos para a principal batalha desse capítulo, que foi a bizarra entre o Sanji e o Queen. Uma batalha onde o Sanji está mais apanhando e se defendendo do que atacando. Até porque quando ele vai para a ofensiva, seus golpes não são tão efetivos quanto ele quer que sejam. E o Queen tá lá, bora, utiliza o teu traje, tu não utilizou contra o King? Eu não sou tão fraco quanto ele, eu não sou mais fraco que ele. Tem que utilizar contra mim também, me mostra aí todo o poder da Germa 66. E o Sanji, mesmo apanhando muito, ainda assim não quer utilizar o seu traje, e isso é por dois motivos. O primeiro é que ele não quer depender do poder da família que ele odeia, e o segundo é que o seu corpo tá estranho, depois que ele utilizou muitas vezes esse traje, e aí ele não quer utilizar. E o Queen tá lá, bora, utiliza, você vai utilizar, eu quero ver todo o poder da Germa. E quando ele vê que o Sanji não vai fazer isso, ele mostra uma bizarrice, e aqui começam as bizarrices. Ele se transforma em sua forma completa e fala que vai mostrar o verdadeiro poder do Brachiosauro, ou dos dinossauros que dominaram o mundo há milhares de anos atrás. E como é que eu posso dizer isso? Ele acaba se transformando em sua forma completa e cospe a parte central do seu corpo como se fosse uma cobra. Deixa
deixando só uma casca vazia pra trás. Ele vai com tudo e ataca o Sanji, envolve ele pra assim esmagá-lo, como se fosse uma cobra esmagando a sua presa. E aí ele fala, aquela parte lá que ficou pra trás é como se fosse só pele morta. Se eu tivesse utilizando ela, seria mais um demérito do que qualquer outra coisa. E por isso que ele utiliza essa forma de cobra pra envolver os seus inimigos e acabar quebrando todos os seus ossos, em um ataque que se chama Brachiotoguro, um ataque que nem usuários de haki do armamento muito poderosos não conseguem se defender, e tem todos os seus ossos quebrados de maneira irreversível. Mas aquela pele morta que ficou lá atrás não é inútil. Na verdade ele acabou acoplando ali algumas armas, e quando ele fala Brachiolaunch, eles acabam disparando, e aí o Queen ataca ele mesmo não uma vez, mas duas. E aí ele acaba soltando o Sanji, que fica ali todo estrupiado, todo quebrado. Mas antes de falar do Sanji, da sua evolução ali dos seus poderes, nós vamos falar um pouco do Queen, como ele pode ter essa transformação, ou essa forma que ele utilizou nesse capítulo. Eu vejo que não é algo complicado. Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o Queen comeu uma Akuma no Mi ou a Akuma no Mi do Brachiosauro, e depois ele se modificou ali como um ciborgue. E aí ele pôde retirar só a parte central para se transformar em uma cobra de uma forma que ele não morreria. E aí, como aquela parte do corpo que ficou para trás ainda faz parte do seu corpo, ela também vai continuar transformada em Brachiosauro, só esperando que ele volte com a parte central para se reacoplar e assim ele utilizar todos os seus poderes ou todo o seu corpo completo. E isso pode ter alguma relação com a modificação no Kuma, que ele acabou perdendo a sua consciência ou teoricamente morrendo, mas ainda assim, mesmo transformado em robô, ele tem o poder da sua Akuma no Mi, e ele não perdeu ela. Então pode ser que essas duas situações tenham alguma relação, e isso também explicaria o porquê o Queen consegue tirar ali a parte central do seu corpo e a parte que ficou ainda continua transformada. Elas estão ligadas porque ele meio que se transformou em um ciborgue depois de ter comido a sua Akuma no Mi. Agora falando sobre o Sanji, ele ficou todo estrupiado depois desse ataque do Queen, e mesmo com todos os seus ossos quebrados, ele falou que estava doendo só um pouco e que ainda conseguia se mover. Não demora muito para que todas essas partes voltem ao normal, e ele olha para ele e pergunta se tornou um monstro como seus irmãos, se ele realmente despertou o poder deles. E aí, antes que ele pudesse ter alguma reação, o Queen já volta em sua forma híbrida, já com a espada, e mete o espadão aqui no Sanji. Só que ele tem uma pele mais dura que o próprio aço da espada, e a espada acaba quebrando. E aí nós vemos que todo aquele negócio do Sanji estar despertando seus poderes que estavam adormecidos é realmente verdade. Ele realmente está despertando todos os seus poderes. E um ponto que faz o Sanji se tornar a maior criação do Judge é por ele ter vivido a sua vida inteira como um ser humano normal. E aí ele teve que evoluir absurdamente sozinho, e ele acabou se tornando mais forte que todos os seus outros irmãos que dependem só do poder da ciência, e que dependem só do poder da sua modificação. O Sanji não foi assim. Ele evoluiu absurdamente sozinho, se tornou mais forte que cada um deles, mesmo com traje, e agora que ele está despertando seus poderes, isso vai se elevar exponencialmente a um poder absurdo que o Judge nunca imaginou. É o poder de um ser humano modificado geneticamente, mas só depois que ele evoluiu absurdamente como um ser humano. E aí todas as habilidades do Sanji agora vão ser elevadas exponencialmente. Nós vamos ter ali que ele vai ter uma pele que pode ser até mais resistente que a dos seus irmãos, pode ser que ele tenha um fator de cura absurdamente maior que o deles, e isso sem contar que ele não está utilizando o seu traje, que também dá um poder maior para ele. E também sem o demérito dele ter que seguir todas as ordens do seu pai. Ele é um humano normal modificado geneticamente, que se tornou muito mais forte que os seus irmãos, que foram modificados desde quando nasceram. E esse detalhe faz o Sanji se tornar a maior criação que o Judge já fez, e ele nem percebeu isso. E pode ser que o despertar dos poderes do Sanji esteja só no seu início. Pode ser que ele venha despertar muitos mais outros poderes. E aí a gente pode pensar que talvez ele crie um fogo mais forte que o fogo que ele já cria, uma chama azul. Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora é com vocês. Qual o melhor inimigo para lutar contra o Rob Lute? Ele vai lutar contra um dos Mugiwaras ou com outro personagem?
Será que vai ser contra o Sabo? Será que o exército revolucionário tá chegando na Guerra de Wano, assim como o governo mundial já chegou? E sobre o Sanji despertar os seus genes, será que ele também vai despertar outros poderes que a gente ainda não viu? Quais seriam? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vindo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!